Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Feloniuk e Advogados Associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 98193 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365-1182, em Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. Programa que traz o estudo e o ensino da espiritualidade. Saudamos a todos, queridos, amados irmãos, desejando encontrá-los em paz e harmonia. Professor Elimar, para suas saudações iniciais. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Pensamento e a vontade. Como usá-los? Olha Jesus. Olha Jesus. Orai e vigiai. Bom dia. Eu deixo a minha saudação inicial, uma frase de Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno. O valor da prece está no pensamento e não nas palavras. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja. Se for lida com os lábios, mais com os lábios que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Professor Limar, vamos começar então definindo a prece. Bom, a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, e vai encontrar a seguinte pergunta de Allan Kardec. Qual é o caráter geral da prece? E aí os Espíritos vão responder assim: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E eles dizem mais: há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. 3 coisas que a gente pode fazer. Então, se a gente diz, olha, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, como é que eu demonstro esse amor? Eu demonstro orando, eu demonstro ajudando o meu próximo. Mas eu oro como? Olha, eu louvo a Deus, eu exalto as suas qualidades, né? Mas eu também peço ajuda. E não me esqueço nunca de agradecer a Ele. Então, quando a gente vai, já que o irmão Marcos me pediu definição, a prece é uma mensagem oral, uma mensagem escrita, uma mensagem em pensamento, que nós vamos dirigir a uma divindade, ou a um santo, porque eu posso orar para Deus, eu posso orar para os bons espíritos também, né? Mas pedindo ajuda, uma bênção, ou agradecendo uma graça recebida. É isso, né? É o ato ou efeito de
suplicar, rogo, pedido, de agradecer e de louvar. É isso, irmão Marcos. Definida está a prece. Bom, meus irmãos, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução tecnológica, né? E ela atingiu também, assim como nosso querido Chico já preconizava lá na década de 80, como quando numa determinada reunião, inclusive isso está na internet disponível, ali, os trabalhadores que laboravam com ele à época, falaram que o Chico disse que Emmanuel acaba de me dizer que o Espiritismo será uma doutrina multimídia. Vem, em 1986, que acho que foi feita essa comunicação, a palavra multimídia não existia. Quer dizer, existia, mas com outro conceito. Ninguém sabia o que era multimídia. Multimídia é uma coisa que utiliza diversas mídias, mas na época existia o rádio, a televisão, o jornal, né? E o Espiritismo, ele está, graças a Deus, se utilizando dessas ferramentas. E os panfletos. Os panfletos, é. Então, hoje nós temos, dentro da nossa casa espírita, aqui o Centro Espírita Fora da Caridade da Nossa Salvação, aqui em Porto Alegre, nós temos a preces e radiações, né, feita ao vivo, uma live. Nós temos o nosso Evangelho no Lar também, todos os domingos, às 21 horas. E nós nos lembramos do tempo em que os primeiros desbravadores, né, os primeiros palestrantes que tinham que viajar, pagar hotel, né, refeições, enfim, tinha todo um dispêndio, mas foram eles que foram abrindo a estrada, né? Graças a esses irmãos que se desdobraram e nosso irmão João Mar está dentro desse campo aí também. Graças a esses irmãos se esforçaram para que a doutrina espírita se espalhasse, se expandisse cada vez mais, né? Então nós temos esse cabedal enorme de recursos disponíveis e eles ficam gravados na internet para quando a gente assistir, quando nós tivermos tempo disponível, né? Isso é ótimo, isso é muito bom. Nós temos conteúdos muito bons, palestras maravilhosas, riquíssimas, e que não ficam antigas, não ficam. Nós assistimos, eu tenho o costume de assistir palestras do nosso querido irmão Raul Teixeira, palestras lá da década de 90 que são atuais. O Espiritismo é sempre atual, né? Do nosso querido Divaldo também, palestras antigas ali e sempre atuais. A pergunta que fica é dentro desse mundo tecnológico, né? Se nós, pensando justamente, inclusive, nessas nossas lives, das preces e radiações que nós fizemos, se cabe perguntar se é válido essa oração, né, via internet. E a resposta está lá na pergunta 662 do Livro dos Espíritos. Resposta. Pergunta: pode-se com utilidade orar por outrem? Respondem os espíritos. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. A prece decorada, né? A prece repetida, 20 Pai Nossos, 30 Ave Marias. Às vezes poucas palavras, uma conversa franca com Deus, com os bons amigos espirituais, de coração. Essa sim que é válida, meus irmãos. E é necessário, a pergunta que se faz hoje em dia, e inclusive os nossos amigos espirituais, nas nossas sessões de intercâmbio mediúnico, eles afirmam isso. Inclusive com essa guerra que vem se passando na Ucrânia. Eles pedem muitas orações para as equipes espirituais que estão trabalhando lá nos resgates dos nossos irmãozinhos que estão desencarnando. E
é preciso que a gente tenha um contato maior com a espiritualidade, um contato maior com a existência de um plano espiritual, de espíritos amigos e simpáticos que nós temos, com os quais nós tínhamos relações antes de ser enviados à Terra, antes de nós reencarnarmos, e que estão lá na torcida por nós. E que sim, fazem movimentos e fazem esforços para que as coisas deem certo para a gente. E é nesses momentos de conversa franca, do íntimo do coração, lá no recôndito do nosso quarto, no silêncio, né, que nós conversamos com esses nossos amigos, pedindo que nós sejamos intuídos a ter as melhores atitudes e ações na nossa travessia terrena para enfrentarmos os nossos problemas, dificuldades. E aí às vezes é dado a isso foi dado o nome de prece. E aí as pessoas acham, por algum motivo ou por outro, que liga muito com a prece dos lábios, com aquela prece decorada. E aí então o conceito, o pré-conceito que nós temos. Na verdade, meus irmãos, é uma conversa do fundo do coração, no nosso íntimo, nos nossos sentimentos, angústias, da nossa felicidade e gratidão. É uma conversa franca que nós precisamos ter, que refrigera o nosso espírito de tempos em tempos, preferencialmente todos os dias pela manhã e pela noite, ou só pela manhã ou só pela noite. Às vezes a gente esquece, mas é muito importante, porque nós temos sim irmãozinhos, amigos nossos que estão torcendo pela gente e que eles ficam felizes em ser lembrados, né? Até mesmo nos momentos nossos de dificuldade. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Feloniuk e Advogados Associados. Atendemos pelos telefones 98270 7325 e 98193 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Telefone 3365 1182, em Porto Alegre. Estamos de volta no nosso programa Comunicando Espiritualidade. Estamos trabalhando hoje falando sobre a prece, a importância da prece, a importância da conversa com Deus, com Jesus, com nossos bons amigos espirituais. Nosso professor Odimar vai nos falar, nós já falamos aqui, inclusive fizemos um programa só sobre isso, mas como está embutido, faz parte do assunto prece, nós vamos pedir para o professor Odimar falar sobre o efeito Isaías. A descoberta do código Isaías nas cavernas do Mar Morto, em 1946, as cavernas em Qumran, revelou a chave sobre o nosso papel na criação. Entre essas chaves encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração que a ciência quântica moderna sugere que tenha o poder de curar nossos corpos, trazer paz duradoura ao nosso mundo e talvez prevenir grandes tragédias que poderia a humanidade enfrentar. Com a palavra do seu tempo, os essênios nos lembram que toda a oração já foi atendida por Deus. Qualquer resultado que possamos imaginar, a cada possibilidade que sejamos capazes de conceber, é um aspecto da criação que já foi criado. E existe no presente como um estado adormecido de possibilidade. Já está pronto, já existe, está adormecido. Então, a física quântica, que é apelidada de física das possibilidades, né? Por nos dizer que tudo o que imaginamos encontra-se disponível como uma das possibilidades que vamos assimilar em nossas vidas, só devemos atrair o que desejamos através do pensamento. Só devemos atrair o que desejamos. Então veja, o modelo de oração passa por isso. Atrair o que desejamos.
Nós não vamos criar. Nós não vamos criar aquilo que a gente deseja, porque já está criado. Nós vamos atrair. E para atrair, eu tenho que partir do pressuposto que já está comigo. Então o que eu faço? Eu agradeço. Eu agradeço pelo que eu já tenho. E aí o resultado já vai estar comigo. Porque está adormecido. É isso que a física quântica está mostrando. O efeito Isaías, ele está mostrando. Então, a nossa oração a partir dessa perspectiva não é criar, é atrair ou acessar aquilo que já está criado. Então deixa de ser aquilo, algo para a gente obter e se converte em acessar o resultado desejado que já está criado no mundo vibracional, mundo quântico, né? O mundo atômico, das infinitas possibilidades. Já está criado, então eu só tenho que acessar aquilo que já está criado. É isso o efeito Isaías. Então a nossa prece, em vez de ser meu Pai, dá-me força, dá-me luz, não. Obrigado, Senhor, pela força que eu tenho. Obrigado pela luz que eu já tenho. Obrigado pela alegria que existe em minha vida. A oração é feita nesse sentido. E com isso nós atraímos isso que já existe. Nós acessamos o que já existe. É isso que os essênios nos ensinavam, né? E que a física quântica vai nos trazer. É isso. Já existe, então acessa. Tu não vai criar, tu vai acessar. Então, em vez de pedir, agradece. Agradece. Tá? Quando a gente tem um desejo sincero, esse desejo torna-se uma das possibilidades do futuro no nível quântico, né? Então a gente só precisa sintonizar esse desejo. Sintonizar é uma questão de sintonia. Então, nós já sabemos que a ciência atual, por exemplo, consegue provar através da teoria quântica que pensamento é energia. Não? Consegue provar isso. Que toda energia tem uma vibração. E que a vibração cria o mundo material. Nossos corpos. E tudo o restante ao nosso redor. Foi e continua sendo criado através de nossas mentes coletivas. Em síntese, é isso o tal do efeito Isaías, que se adequa perfeitamente ao que nós estamos dizendo quando estamos falando em oração. Bom, Marcos. Nós temos aí eu repito, né, nós temos aí um problema de preconceito. Quando a gente fala de oração, fala de prece, nós temos ainda muito formulismo, né? A questão do formulismo da prece. Eu preciso fazer uma prece, vou pegar, onde é que eu tenho que ler a prece? Não, é uma conversa, né? É uma conversa. Por óbvio que lá no fim do Evangelho, do Livro dos Espíritos, nós temos ali uma coletânea de preces que vem em auxílio do Evangelho. Para que vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem em auxílio, né, um auxílio dos amigos espirituais para que nós tenhamos ali uma fundamentação para as nossas preces. Não existe um formulismo. Existe uma questão, nós vamos trabalhar agora, que é a questão 663 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se as preces que nós fizemos por nós mesmos, elas podem mudar as naturezas das provas e desviar-lhes do curso. Ou seja, se as preces que nós fazemos por nós mesmos, elas podem aliviar as provas pelas quais nós temos que passar, ou que nós possamos ser desviados dessas provas. E os espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em consideração a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem.
Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal. O que vos parece um grande mal é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Veja, dentro desse pedaço aqui da resposta, não é possível que o Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Às vezes não. Sempre. A nossa existência, ela está enraizada com a existência de outras pessoas. Nós temos familiares, nós temos espíritos com os quais nós temos contas a acertar, outros com os quais nós temos que ajudar, que nós deixamos de ajudar em existências passadas, ou seja, as nossas encarnações, elas estão entrelaçadas. Se eu tenho alguma conta para ajustar com o João, como é que Deus vai mudar alguma coisa do meu caminho que vai fazer com que eu não auxilie o João em determinado momento para o qual eu estava programado para auxiliá-lo? Mas Deus leva em consideração tudo, porque Deus é justo. Agora, algumas coisas não podem ser mudadas, porque algumas coisas já estavam programadas em encarnações passadas para o resgate nesse devido momento. E os espíritos continuam, né? Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Porque é na hora da dor, né, que vem a sinceridade, o sentimento, a prece desesperada, aquela pedindo a Deus, entregando nas mãos de Deus. Nós temos que nos acostumar, meus irmãos, a fazer preces assim na hora da gratidão, de agradecer, porque nós não sabemos, quando nós chegamos ao final do dia em casa, do nosso trabalho, de quantos males nós fomos desviados por os nossos amigos espirituais que estão conosco diariamente. Quantos perigos nós somos livrados, né? Por isso que nós levamos essa questão da gratidão muito a sério, muito acima de todas as coisas. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque Ele não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Que era justamente o que eu estava falando. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, Ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. E nós somos sugeridos, meus irmãos, o tempo inteiro, mas nós somos teimosos. Nós somos teimosos. Muitas vezes aqui o João, nosso querido João Neymar, e eu particularmente, já fui xingado várias vezes. Te avisei. Nós somos teimosos. Os espíritos dizem, olha, eu te avisei. Então, nós sabemos, nós carregamos dentro da nossa consciência, no nosso íntimo, as ações certas, aquilo que nós devemos praticar corretamente. Mas muitas vezes nós nos desviamos pela nossa imprudência, né? Nós mesmos praticamos o mal para nós mesmos. Professor Limar, nós temos mais alguma coisa a acrescentar? A ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, né? Mediante a qual o homem, pelo pensamento, entra em comunicação com o ser a quem ele se dirige. Então é uma invocação. Muito bem. Para a gente entender isso, é preciso que nós, então, percebamos que estamos mergulhados dentro de um fluido cósmico universal, né? Que é o transmissor desse pensamento, e que nós, então, vamos dar a esse fluido uma impulsão. Vamos impulsionar esse fluido pela nossa vontade. É a nossa vontade a força que vai empurrar nosso pensamento até lá, através do fluido cósmico universal. Então é importante que nós, meus queridos irmãos, entendendo esse mecanismo aqui, digamos assim, meio material da prece, do funcionamento, da estrutura, mas muito importante, porque mergulhado no fluido, é como a água que vai transmitir o som, né?
Através da água o som vai correr. Muito bem. O fluido cósmico universal leva o nosso pensamento. Então, se dirigimos o nosso pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, encarnado, desencarnado, ou vice-versa, se estabelece o quê? Uma corrente fluídica entre ambos, transmitindo um ao outro o seu pensamento. Essa é a base. Então, assim, eu vou me permitir aqui ver um trecho de Emmanuel. Emmanuel fala sobre a prece, e aqui tem uma autoridade maravilhosa, e ele diz assim: a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina. Ah, Deus, tira esse fardo dos meus ombros, tira essa dor do meu caminho. Não. Mas a fim de que a coragem e a paciência inunde o coração de fortaleza nas lutas ásperas, mas necessárias. Necessárias. É preciso que a gente passe por essas lutas, meus irmãos e irmãs. Então, pedir a Deus que tire essas lutas do nosso caminho não está certo. Não está certo. Né? O que a gente tem que pedir é força e paciência. Para ter calma, para ter força, para poder superar essas batalhas. É isso. A alma, quando se volta para Deus, não deve ter em mente, senão, diz Emmanuel, senão a humildade sincera na aceitação da vontade superior de Deus. Coisa linda isso, né, meus irmãos? É isso, irmão Marcos. Bom, meus irmãos, eu vou me despedir com uma frase de Joana de Ângeles. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Professor Olimar, para as suas despedidas hoje. O homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Todas essas misérias resultam das nossas imperfeições, das nossas infrações à lei de Deus, e que se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente felizes. Então, meus irmãos e irmãs, vamos tratar de observar a lei de Deus, vamos tratar de cumprir com essa lei. Vamos ter sabedoria e vamos ter prudência na vida. Bom dia. Foi uma grande alegria ter estado com todos vocês mais uma vez, meus irmãos. Desejamos uma boa semana de muito trabalho, de desafios, e até a próxima oportunidade. Luz e paz. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Feloniuk e advogados associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 981 93 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365 1182, em Porto Alegre.